Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades para assistirem à dedicação da imagem que ele mandou erguer. Assim, todos eles, os sátrapas, prefeitos, governadores, e todas as autoridades, eles se reuniram para a dedicação da imagem que ele mandou erguer e ficaram em pé diante dela. E aí ele pegou e fez um mandato. É o seguinte, todo mundo vai adorar a minha estátua. Todo mundo vai adorar a minha estátua. Então assim, o cara acabou de passar uma experiência que ele viu, cara, ali que existe um Deus. Né? E só que acho que talvez também muito por falta do estudo de base que talvez Daniel tenha tido, né? Ele, enfim, pegou e ergueu, né, essa estátua dele e pediu para adorar ele. Adorar ele, que é um mandamento sendo ferido muito claramente. Só que ele pediu para todo mundo adorar ele. Só que nesse momento, o que acontece? Toda vez que toca uma música, todo mundo tem que adorar ele. Só que imagina, se você tem como um grande mandamento você não adorar outros deuses, né? Você amar Deus acima de tudo, cara, você não deveria fazer isso. Uhum. E Daniel teve essa base, os amigos de Daniel tiveram essa base. E aí, no momento da adoração, eles não estavam adorando. E aí chegou uma hora que um desses aqui do rei, que provavelmente estavam muito enciumados, né, pelo que aconteceu com Daniel, porque sempre que alguém se levanta, alguém tem poder, essa pessoa gera inveja também nas outras. Né? A inveja nasce na intimidade ali, inclusive daqueles que estavam na mesma posição e não foram erguidos, e que provavelmente estavam na posição de Daniel há muito mais tempo que Daniel. Sim. E que não cresceram como ele. E aí chegaram para Nabucodonosor e contou. Falou, tem uns judeus, que os caras eles não estão adorando a sua estátua. E aí pegou e entregou para Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor tinha instituído que quem não fizesse essa adoração, cara, ia para a fornalha. Ia para a fornalha e ia ser morto, ia ser torturado e morto. Né? Só que aqui, então, acontece, né, uma série de coisas que aí eu tenho muitas perguntas para fazer para o Rodrigo aqui. Mas, Rodrigo, conta pra gente o desfecho disso. Entregaram na mão de Nabucodonosor, né, os três, na verdade, amigos ali de Daniel, e eles, de fato, não estavam adorando a estátua, porque eles mantiveram os princípios deles. O que acontece aqui? Conta pra gente, que aí eu vou te fazer várias perguntas daqui a pouco. Vamos lá. O Nabucodonosor, é difícil a gente imaginar o que passou na cabeça dele. A gente tem algumas hipóteses, né? Talvez, assim... Deus foi trabalhando com ele ali. É igual o faraó do Egito na época de José, de Moisés, que Deus ia lá e mostrava, deixa meu povo ir, mandava uma praga, vou deixar. Não vou mais não, vou deixar. Porque às vezes tem gente né? Tem gente que é um processo, e tem gente que é um processo por causa da teimosia, mas Deus ainda vai até um limite. Deus não vai lutar com a pessoa por toda a eternidade. Sabe aquela pessoa que tem uma crença política de muito tempo, aí você fala assim, mano, mas olha aqui, roubou. Aí a pessoa olha que roubou e fala assim, não. E não aceita os negócios, sim. Tem um processo. Quando você tem uma crença muito instalada a vida inteira, é difícil a mesma mudar. coisa feita pelo outro se detonava, mas como é por um partidário seu, você pode pôr no quente. Exato. Você entendeu? Mesma coisa. Você vê a mesma coisa. Está errado. Então Nabucodonosor ainda estava resistindo. E talvez uma hipótese que a gente tem é que quando ele ouviu que depois do ouro viria o reino da prata, ou seja, a Babilônia ia passar e ia vir o outro, que ele não sabia qual era, mas sabia que viria. Então ele falou, eu vou fazer uma imagem toda de ouro, que assim eu vou perpetuar o meu reino. Eu anulo os outros metais, através da superstição. E é interessante que no capítulo 3, Daniel não está. No capítulo 3, Daniel não está. A gente está levantando hipóteses aqui. Uma delas, provavelmente, o Nabucodonosor tirou o Daniel dali e mandou ele para um outro lugar, porque sabia que ele seria um obstáculo. Sabe como falou, o preparador físico? Que você sabe que se ele te vir comendo a batatinha frita com churrasco, ele vai te encher o saco. Aí você pega e fala assim, olha, não precisa vir amanhã não, que eu não quero que você me veja. Você entendeu? Sim. Você vai ver se vai me encher o saco. Então ele tirou o Daniel dali. Então ele tava numa visão tipo assim, cara, se o Daniel vê eu construindo tudo de ouro, ele vai falar assim, não era de ouro. Não era de ouro, não foi isso o rei. Então, sabe, eu não quero ouvir que eu tô errado. Entendi. Mas isso daí é uma hipótese, né? É uma hipótese, a gente não pode provar, que a Bíblia não fala. A Bíblia Ele só não aparece, né? Só não aparece. É uma hipótese. É estranho ele não aparecer. É interessante que lá na... porque ele não foi pra fornalha também, né? Porque ele não deveria ser alguém que tava adorando. Não, o Daniel não ia ceder. Lá na... Será que é uma hipótese também o rei fez uma vista grossa pro Daniel? Então, eu também passou... não descarto assim, não. Tipo assim, pode ser. O Daniel foi importante pra mim, vou fazer essa vista grossa. Porque os amigos foram um favor. É. O rei fez um favor pra Daniel ali, de colocar os amigos. O Daniel era o primeiro-ministro dele, pode ser.
A gente não sabe a razão exata. Nós temos algumas hipóteses, mas tem um achado arqueológico interessante que está lá no Museu de Istambul, na Turquia. No Museu de Istambul tem um tablete assim que fala que Nabucodonosor, durante um determinado momento de sua vida, ele ficou com medo da oposição. Então, por medo de oposição e uma rebelião no seu reino, ele reduziu o séquito real em 50 pessoas. Aí coloca assim, como Macheno, nós não sabemos o significado da palavra Macheno, é uma palavra acadiana que aparece lá, não sabemos. Aí coloca Nabuzeridimim, escudeiro-chefe, Nabuzeradam, chefe da cozinha. Aí aparece para assim, Mushalim Marduk, que é o Mesaque. Arbu Nebo, que é o Ebednego. Ardinabu, que é o Ebednego. São os 3 companheiros de Daniel, mas na língua babilônica. É como se eu falasse assim, ali estava o James, olha, o Tiago, só que estou falando em inglês. Uhum. Você está entendendo? Ali estava o Luke, você está entendendo? Sim. Você está falando o nome em outra língua. Então você tem o nome dos companheiros de Daniel na língua da Babilônia. E Belsazar não aparece. Nesse tablete não aparece. Então, de alguma maneira, isso aumenta a suspeita que o Daniel não estava na capital. Por isso que eu trabalho mais com a ideia que Daniel foi enviado para outro lugar e não que Daniel estava ali, que ele fez a vista grossa. Porque nessa lista, que provavelmente aconteceu durante esse período, não aparece o nome de Daniel. Aí, ele ergue uma... Na verdade, eu tenho comigo que não seria bem uma estátua. Seria uma imagem, um obelisco. Porque a medição dela é muito quadrada. São 30 metros por 3. É quase que 60 por 3, né? 2,70. Então, 27 por 27 2,5, por 2,5. É tipo um paredão com uma imagem. Exatamente, porque veja bem, se for uma estátua, ela é muito fininha e muito alta. Então parece mais um obelisco com alguma imagem de ouro dele ali. Até mesmo quando falou estátua, eu fiquei pensando, tipo, cara, se eu pra hoje em dia subir uma estátua tão alta assim, um grau de complexidade ia demorar muito tempo, e não parece que passou muito tempo. Mas um obelisco... Pra levantar uma parede é mais rápido. Mas um obelisco como os egípcios tinham já é mais fácil. Então provavelmente foi um obelisco. Tanto é que a palavra hebraica tsela, se eu não me engano, em aramaico, significa imagem. Aí, olha o que acontece. Aqui tem um ponto interessante no livro, que é o humor com o qual eles lidavam com a adversidade. Hoje, você sabe que a piada, o humor, ela muda de cultura para cultura. Sim. Um stand-up americano, mesmo que você entenda o que o cara falou, dificilmente você vai rir. Porque são trocadilhos próprios daquela cultura e tudo mais. Como era o humor nos tempos bíblicos? Era o exagero. O exagero era uma coisa que fazia as pessoas rirem. Quando Jesus falou o seguinte, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, isso é uma fala bem humorada. Você acha que as pessoas rachavam o bico? Quando Jesus falava isso, as pessoas morriam de rir assim? Imagina. Jesus falou assim, mais fácil isso. Só que não era um stand-up. É que a relação deles com o humor é diferente do nosso. O humor pra gente é entretenimento. Pra eles, o humor era uma maneira de chamar a sua atenção pra uma coisa importante. Sim. Você entendeu? Por exemplo, a jumenta que fala com Balaão, aquilo é engraçado, mas é um engraçado que te chama... E realmente, se você está dando uma palestra para um auditório e você joga uma piadinha ali que o auditório ri, você pode olhar que você desarma. Se você chega a um lugar que a pessoa está assim... Eu já fiz isso em auditório, às vezes... Você vai falar, a pessoa está te ouvindo assim, ó. Aí você começa com uma piadinha, aí você já vê que o camarada... Ele já ri, já muda, ele já coloca a postura diferente. Aqui é uma maneira humorada de falar da tentativa do rei. Olha como é que fala. Eu vou ler para vocês, olha como é que ele faz de propósito. Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais para que viessem à cerimônia do rei. Então o rei reuniu os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos da província para que viesse a imagem do rei Nabucodonosor. Então o arauto proclamou em alta voz: no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da arca, da lira, da gaita de flauta e todo instrumento, se prostrem diante do rei.